Alô, alô, amigos, aqui é o Padre Guilherme, mais uma vez nosso encontro de meditação e fé à luz da Palavra do Senhor. Nesta segunda-feira, dia 1º de agosto, estamos iniciando mais um mês, iniciando a semana e mais um mês. Mês de agosto, que é um mês em que a igreja se dedica a pensar sobre a Bíblia, a Santa Palavra do Senhor, que precisa ter lugar importante na nossa vida de fé. No dia de hoje, que é dia 1º de agosto, a igreja celebra também Santo Afonso Maria de Ligório, fundador da Congregação do Santíssimo Redentor, os redentoristas. É considerado também um grande evangelizador, seus escritos são cheios de significado, tem livros importantes, valiosos para a nossa meditação, Glórias de Maria, Prática do Amor a Jesus Cristo, a Oração, são livros preciosos que valem a pena. Se você tiver oportunidade, lá na editora Santuário, lá em Aparecida, me parece, tem esses livros todos, são muito bons. Eu tenho alguns e são uma fonte de grande espiritualidade para a nossa vida. Que Santo Afonso Maria de Ligório possa interceder por todos nós. Mas vamos ao Evangelho de hoje, antes lembrando aquele convite de todos os dias. Se você ainda não se inscreveu no meu canal no YouTube, faça sua inscrição lá, Padre Guilherme Machado. Não deixe de ativar o sininho das notificações para você ser avisado sempre que sair um vídeo novo. Dê sua curtida para valorizar os nossos vídeos. Faça seu comentário, diga o que a Palavra de Deus inspira em você. E também você pode acompanhar essas reflexões todos os dias nas minhas páginas do Facebook, do Instagram, nas redes sociais da nossa Diocese de Divinópolis, no programa Gotas de Amor da TVI de Pará de Minas, e você que estiver aí ligadinho na Rádio Alfa de Itatiaiuçu. Mas vamos então ao Evangelho de hoje, que é tirado do livro de Mateus, capítulo 14, versículos de 13 ao 21. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Esta passagem mostra para nós que Jesus, em alguns momentos, ele queria se retirar. Ele queria permanecer sozinho, mas não era possível. As pessoas perseguiam de um jeito ou de outro, as pessoas procuravam, buscavam e chegavam próximo onde ele estava. E Jesus se compadece dessa multidão. Isso é muito interessante observar, Jesus se compadece do sofrimento humano e age para que eles possam ter alimento. Jesus quer contar com a participação humana no momento em que ele aqui pede aos discípulos que eles mesmos dessem o alimento para aquela multidão de pessoas. Os discípulos tinham pouco, mas o pouco que eles tinham, com a graça de Jesus, foi suficiente para alimentar a multidão toda. Nós podemos tirar como ensinamento para a nossa vida que se nós colocarmos o pouco que temos, e às vezes temos muito pouco, pelas nossas dificuldades, limitações, fraquezas, mas se colocarmos para Jesus, Ele é capaz de fazer o milagre da multiplicação e a graça acontecer no meio de nós. Então nós precisamos buscar o alimento, a força, o amparo para a nossa vida de fé em Jesus. Com o pouco que temos, Ele é capaz de fazer maravilhas. Então que possamos nos colocar diante de Deus com o coração aberto e generoso, contando que Ele vai multiplicar o pouco que temos para que possa acontecer a graça.
E eu peço a Deus que derrame sobre você e sua família a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amanhã, terça-feira, nosso encontro aqui está marcado para que sigamos em frente aí, sempre à luz da palavra do Senhor. Até lá.